de volta com a Educadora Entrevista, aqui na companhia da Natália, bióloga. Natália, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo espaço. Hoje é um dia importante, a Marcha pela Ciência. Vai ser bom falar um pouquinho da minha pesquisa, da área que eu estudei, enfim. Sem dúvida. E a gente começa a ver justamente isso, né? Nesse período de pandemia, a gente instaurou uma discussão muito grande da importância da ciência. A gente já havia aí algum tempo falando a respeito disso, mas a gente nota o quanto é importante dar ouvido à ciência e não às fake news em circulação. Isso é uma coisa que eu tenho batalhado assim, para disseminar, enquanto professora também, não só como pesquisadora, né? Da importância que a ciência tem e que agora as pessoas estão tomando essa consciência, né? De que a gente precisa de alguma coisa mais concreta, está todo mundo perdido, né? E eu vejo muita gente, mas em quem que eu vou confiar? Porque você tem várias fontes de informação, tem a mídia séria, tem as redes sociais que tem muito fake news e aí as pessoas ficam perdidas. Em quem que eu vou confiar? Eu sempre falo, confie na ciência, porque a ciência ela não trabalha com achismo, né? A gente tem que ter evidência, você trabalha com vários testes, você vai pesquisar num âmbito bem maior, então é muito mais confiável, né? É claro que a ciência não é uma verdade absoluta, ela está sempre mudando, mas hoje é a verdade mais concreta que a gente consegue ter, é os dados que a ciência nos traz, né? E quando a gente pensa também, né, no impacto que o corona teve no mundo, também nisso, né? Nós tínhamos aí a questão de uma campanha anti-vacina, né, circulando em redes sociais, e-mails, etc., que voltou uma série de doenças para o mundo, né, que estavam quase erradicadas. A gente teve o boom de várias doenças. E a gente percebe o impacto do corona já nisso, né? Vacinação, por exemplo, para a gripe, que era um sufoco fazer na população de risco, né? A gente teve um índice de vacinação de idosos de cerca de 100% na cidade, em 4 dias de vacinação, coisas que se levava 2 meses para fazer 50% desse público. Isso é muito importante, a gente pensar também, quem ainda não acredita na ciência, começar a dar abertura, né, pelo menos para o diálogo. Né? Tem essa questão das vacinas que é super importante e o próprio hábito de higiene, que a gente não tem, brasileiro não tem. Então, o uso de máscaras, tem gente que está relutante ainda. Né? Então, acho que a ciência ela tem um papel importante na informação, né, da educação das pessoas para lidar com situações como essa, lidar com situações de pandemia, com situações de saúde pública, que infelizmente o brasileiro não estava nem um pouco preparado, né, para lidar. E você trabalhou com alguns temas na sua pós, né? Em especial na gestão pública, ligada à questão da ciência, que também é uma questão que o brasileiro precisa se adaptar na rotina, né? Porque hoje a gente entra nas redes sociais e a gente vê questionamento de tudo sem embasamento. Né? E na estrutura pública, então, nesse período de pandemia, é todos os dias. Né? Olha, toma-se uma iniciativa, você tem um questionamento, muitas vezes não fundamentado. É importante também pensar que a ciência, dentro das políticas públicas, ela tem um papel especial, porque a política pública ela é pautada na ciência. Né? As pessoas confundem político com política pública. Né? Então, a gente tem vários técnicos trabalhando na frente das políticas públicas e que tem traz o conhecimento científico para tomar decisões, para criar programas, para criar projetos, para pensar em ações específicas. Só que aí nas redes sociais, o que acontece? A discussão cai entre políticos, né? E aí as pessoas colocam no mesmo balaio, né, aquele problema político que a gente tem muitas vezes em muitos âmbitos, junto com a ciência. A ciência ela se faz aquém da política, né? São cientistas que estão à frente e não exatamente aquele político A ou B que é a maior discussão que a gente vê. E é muito importante a gente trazer realmente para as políticas públicas os dados científicos para que ela atenda às necessidades reais da população. Né? Se publicou muito, né, nas redes sociais, a gente via várias ações de países que tiveram um isolamento mais abrupto, assim, né, mais pontual, e do impacto disso na sua rotina. Então, os canais de Veneza praticamente limpos, sem as embarcações, e animais, né, transitando nas cidades vazias. De fato, é um impacto real esse, mas o que a gente espera depois da pandemia? Realmente foi visível, né, essa mudança. Até no Brasil, em algumas cidades, o nível de poluição do ar, né, a visibilidade
do céu, por exemplo, que era bem menor com a poluição, com o fluxo de carros, né, emitindo poluente. Foi muito visível nesses dias e aí é legal, que acho que é o melhor momento para a gente discutir isso mesmo, né? O que a gente vai fazer com isso que a gente está vendo acontecer? Ficou claro, acho que para todo mundo, que a presença humana ela causa impacto muito grande no ambiente. Quem não percebia isso antes, eu acho que agora consegue perceber. E o momento propício para a gente discutir é o que a gente vai fazer, né? Quais hábitos a gente vai precisar mudar quando retornar, o que muitos acham que vai retornar à rotina normal. Eu não acredito nisso, né? Acho que muita coisa vai ser diferente. Mas como que a gente vai lidar com as questões socioambientais depois que terminar esse período de isolamento social? Uma das coisas principais que eu acho que precisa se discutir é a relação com o consumo. Porque às vezes a gente pensa, consumo, ele só está relacionado à geração de resíduos. Na verdade, ele está muito relacionado ao uso de recursos naturais. Então, a gente tem um gasto de energia, de água, de recursos naturais muito grande para produzir todos os produtos que a gente consome. Então, o problema do consumo não é só lá no final, né, a ponta final, que é o descarte, que é um problema grande no Brasil. Mas não é só isso, né? Então, eu espero que principalmente a relação de consumo das pessoas mude. E da própria ocupação dos espaços públicos. Até porque o ano passado já se falava desse alerta, né? Que nós estamos consumindo mais do que o planeta consegue repor. Esse alerta, na verdade, ele vem de muitos anos. Recentemente, as pessoas estão mais discutindo com mais intensidade essa questão. Realmente não dá para continuar com o padrão de consumo que a gente tinha antes, né? Isso é fato. E eu espero que esse momento de isolamento ele sirva para as pessoas perceberem a mudança nos espaços, perceber a redução de poluentes, a redução de geração de resíduos e, sei lá, né, mude a sua relação com as coisas. Até porque a gente vai viver um período de recessão financeira que vai obrigar muitas pessoas a mudar o seu planejamento familiar, mudar ali, o seu planejamento de gastos, né, cotidianos, de coisas que consome. Uma coisa que eu tenho visto muito, eu sou adepto ao minimalismo, né, um estilo de vida que preza pelo simples, por não exceder consumo, e eu tenho visto muitas pessoas se tornando minimalistas agora e aderindo à causa minimalista para resolver a questão financeira, né, no primeiro momento. E num segundo momento para ter realmente essa consciência de que a gente não precisa de tudo aquilo que a gente compra, tudo aquilo que a gente consome. E agora, com essas notícias, vendo essas imagens, né, de como que o planeta fica, né, os espaços públicos, como que eles ficam com a ausência do ser humano, eu acho que é um ótimo momento para a gente refletir e pensar em como que a gente está lidando com os recursos naturais, como que a gente está lidando com os espaços públicos, né, que planeta que a gente vai deixar para os nossos filhos baseado nas nossas escolhas de consumo e hábitos cotidianos. Perfeito. Uma das coisas que você me falava é que aumentou o número de resíduos nesse período, né? Infelizmente. E por quê? Né? Quais são as causas desse aumento? A gente sabe que no Brasil, isso foi a minha pesquisa de dissertação de mestrado recente, que eu defendi o ano passado, a gente sabe que o Brasil tem ainda um grande problema para implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela é uma política bem estruturada, ela tem muitos pontos positivos, ela fala muito da integração, né, de todo mundo se ajudar, né, nessa gestão dos resíduos, não só o poder público, mas com toda a população participando. Mas a gente sabe que o Brasil está desde 2010 essa política tentando ser implementada e ainda tem muitas falhas, tem muitas cidades, inclusive Batatais, que precisa avançar muito ainda nessa implementação. Agora, com o isolamento social, com essa questão da pandemia, houve um problema grande de geração de resíduos porque as pessoas estão mais em casa, né? Aí elas consomem mais alimentos, outros tipos de embalagens que talvez elas não consumissem no cotidiano, na rotina normal, elas passam a consumir. E a gente sabe que tem um problema com a coleta seletiva. Então, a geração de resíduo, ela pode nem estar maior em termos de número, mas a má gestão do resíduo é o que está acontecendo em maior intensidade agora. E isso vai saturar os nossos aterros, né? Os aterros que são utilizados aqui em Batatais ainda interditado, infelizmente. E é dinheiro que está sendo enterrado, que é o que mais me chama a atenção na questão dos resíduos, é isso, a gente está sempre enterrando dinheiro. Ao invés de voltar esses produtos para a cadeia produtiva, gerar renda para pessoas que precisam, esse material é sempre enterrado nos aterros. E aí, claro, todas as consequências ambientais disso, né? Quanto mais material não volta para a cadeia produtiva, mais matéria-prima a gente tem que retirar da natureza para produzir novas embalagens, novos produtos, enfim.
E aí gera esse ciclo, né, que eu acredito que esse problema vai ficar um pouco mais grave, o problema da gestão dos resíduos, depois da pandemia. Um outro problema também que a gente tem que pensar, né? Muitas pessoas estavam já começando a se acostumar com a ideia de separar o resíduo, entregar para o catador, que é um trabalho que a gente, educador ambiental, vem arduamente fazendo, de convencer as pessoas de que ela pode fazer a separação em casa, pode ajudar um catador e ajudar a questão ambiental e a gestão dos resíduos como um todo. Algumas pessoas a gente vai perder nesse processo, porque se não tem coleta, a pessoa fala, eu estou separando, estou juntando aqui na minha casa, não tem ninguém para pegar, então eu vou colocar no lixo comum, passa lá o caminhão de coleta e leva embora. Então também vai ter essa perda, infelizmente, né, de pessoas que a gente conseguiu convencer que agora tem de novo essa desculpa de não vou separar porque não tenho para quem entregar. Perfeito. Tem uma coisa que o Rogério coloca também que é interessante, é que às vezes a gente pode ir direto no ferro velho, né? Algumas pessoas juntam para vender, mas ela pode entregar diretamente lá se não tem, olha, separei muito material, o catador não veio, né? Buscar os endereços e ir direto lá, porque muito material é aceito nesse sentido, né? Vamos pensar aí, eu tenho um equipamento de eletrônico aí que eu não sei onde dispensar e que lá acaba aceitando. Isso, tem os ferros velhos, tem as cooperativas, tem a Copercol, tem a Comar, eles também pegam muitos outros materiais, né? A Comar, eu acho que ela pega quase todo tipo de material que a gente tem de resíduo, inclusive resíduo de construção, dependendo do material que possa ser reaproveitado, a Copercol, por exemplo, eles estão arrecadando doações eles tiveram foi cedido para eles, né, um espaço, um barracão, só que precisa de reforma. Então, você tem lá uns tijolos, alguma coisa na sua casa que para você é entulho, para eles pode ser útil para reformar. O importante é a gente ter aquela boa vontade de entrar em contato. E aí, agora que a gente usa o aplicativo Cataqui, é interessante porque tem cadastrado as cooperativas, associações, os catadores, tem tudo lá. E, inclusive, tem catadores que não vão na casa da pessoa buscar, eles não têm condição, têm dificuldade de mobilidade, mas é um ponto de entrega, que a gente chama de ponto de entrega voluntária. Né? A pessoa tem relatos de pessoas que entraram em contato comigo e me falaram, olha, eu vou lá na casa da pessoa e levo o material reciclável que estava na minha casa. Né? Então, acho que é um pouquinho de boa vontade agora, né, das pessoas, ter essa iniciativa de buscar informação e cada um fazendo sua parte, para minimizar um pouco o impacto disso. Várias matérias falando a respeito da questão ambiental no Brasil, né? Que o isolamento, na verdade, ajudou aí os processos de grilagem, de madeireiras, de garimpos, né? Porque pelo isolamento, com a ausência de fiscalização, esses ataques ambientais cresceram. É preocupante. E um outro problema que a gente tem também sempre nesse período de crise, que as políticas públicas ambientais, elas sempre são um pouco afrouxadas nesse período, até pela questão de vir sempre uma crise, né, econômica, que faz com que o poder público, para resolver a economia, passe por cima de tudo. E aí incentiva o consumo, faz vista grossa para muita coisa para facilitar a produção, extração de matéria-prima, enfim, a gente tem sempre, isso é histórico, né? Não sei o que estou falando, isso é histórico. Toda grande crise que a gente viveu aqui no país econômica, ela sempre acaba resultando, independente de quem está lá no poder público, né? Ela acaba resultando em um afrouxamento das políticas públicas ambientais. E realmente, né, para quem vive ali fazendo alguma coisa ilícita, né, quando você tem esse período de isolamento, menos pessoas circulando, menos denúncia. A gente sabe que os órgãos públicos ambientais foram muito desmontados agora nessa última gestão, né, perdeu-se muito em fiscalização. E realmente isso é um agravante, né? Fica o cenário ideal para quem quer fazer alguma coisa ilícita, porque não vai ter ninguém vendo para fiscalizar ou para denunciar. E é interessante a gente pensar também e salientar isso, que nós estamos vivendo uma pandemia com origem ambiental. Né? Quando a gente pega essas últimas pandemias respiratórias, né, todas elas estavam ligadas, né, a consumos de animais, né, silvestres, ou até quando a gente pensa na gripe aviária ou na gripe suína, né, há animais que estão na rotina do consumo, mas que se fez vistas grossas para a questão sanitária, não se seguia a legislação vigente, como foi o caso da vaca louca na Inglaterra. Então, toda vez que a gente ultrapassa o limite ambiental, a conta vem alta. E a gente está sentindo o tamanho dessa conta agora com o Covid.
Tem muita gente que fala assim, é a natureza se vingando e tal, né? Eu não acredito nisso, O erro é nosso. Né? Mas eu acredito sim que a ação humana tem toda a culpa nisso, né? Como eu falei antes, os nossos hábitos de consumo é que demandam tudo o que existe. As indústrias só produzem porque tem quem compra, né? Então, uma coisa muito legal do consumo consciente é a gente começar a pensar de quem a gente compra. Não é você deixar de comprar, não é deixar de consumir, porque eu acho que isso é muito fora da nossa realidade. Não estou aqui dizendo para voltar à era das cavernas, lá que a gente vai caçar para comer e plantar o que comer, enfim. Uhum. Mas a gente pode, por exemplo, começar a fazer escolhas mais conscientes, né? Primeira coisa, comprar do produtor local. Isso é uma ação para a economia muito positiva. A gente pensando em Batatais, vamos pensar no nosso município, né? Como que eu posso ajudar a economia do meu município pós-pandemia? Primeiro, comprando do produtor local, comprando do artesão local, comprando de quem produz aqui. Segundo, verificando como que essa empresa lida com as questões ambientais. Isso é um aspecto importante do consumo consciente, a gente analisar de quem, quais aspectos, né, que envolve aquilo que a gente consome. Quanto de recurso hídrico usa para produzir aquilo, como que essa empresa lida com os resíduos, enfim. Tem toda uma cadeia produtiva que a gente pode ser mais consciente e contribuir para essa relação. E mais ainda com a questão do descarte, da ocupação, né, que aí são todas as ações humanas que geram o hábito de consumo de carne de animais silvestres, todos esses hábitos de consumo geram todas essas consequências que a gente já viveu e está vivendo agora também. É que a gente percebe muitas pessoas nas redes sociais atacando a China, vimos até autoridades nesse sentido, mas a gente vive num país que tem hábitos similares, né? Então, por exemplo, a gente consome caranguejo e está jogando esgoto nesses mangues que produzem os caranguejos. Então, o Brasil pode ser o produtor da próxima pandemia mundial, né? Então, se a gente não olhar para o nosso quintal, não resolver os nossos problemas, né, a gente está participando dessa cadeia produtiva e está fazendo isso, está tomando parte nisso, né? Por falar em quintal, a gente tem um grande exemplo da dengue. Eu vejo muita gente falando assim, vocês falam só do coronavírus, mas e a dengue? Bom, eu nunca deixei de falar, né? Uhum. Esse é um problema Sim. que a gente tem recorrente. Eu acho que um problema não pode minimizar o outro. O problema do coronavírus é que ele é uma pandemia, é uma situação muito rápida que acontece fora do nosso controle. Não estou dizendo que a dengue mata menos. Ninguém nunca disse isso, na verdade, né? É que, às vezes, essa questão das fake news atrapalha muito a divulgação científica, atrapalha muito essa comunicação do dado científico com o cidadão comum, né? Então, a gente tem esses problemas no Brasil que já são recorrentes e que a gente não dá conta de resolver. Então, para que eu vou culpar um país por uma coisa que a gente também faz outros tipos de ações que propiciam doenças graves, sérias, que matam muita gente todos os anos, né? Então, acho que não cabe que apontar um país ou outro, até porque a gente consome muita coisa da China, né? O brasileiro compra muita coisa da China. Sem dúvida. Né? Então... Não, e é o nosso principal parceiro comercial, né? Então a gente também vende muita coisa para lá, né? Então tem esse contato aí. E é interessante também destacar isso, né? Quando a gente fala de dengue, quando a gente fala da Covid, quando a gente fala de todas essas doenças, boa parte da prevenção está na mão do indivíduo, né? Se eu cuido do meu quintal, eu estou protegendo a minha família e estou protegendo a vizinhança, né? No caso da Covid aí, olha, está todo mundo careca de saber as instruções, que tem que ter o distanciamento, todas as ações que devem ser feitas. Aí a pessoa sai na rua, a primeira coisa que ela faz é se aproximar da outra. Se aproximar, puxar a máscara, colocar no queixo, né? Eu tenho visto, assim, eu não tenho saído tanto, vou falar que é um privilégio de poder trabalhar em casa, né? Porque eu sei que muitas pessoas não estão podendo fazer isso. Então, eu tenho saído muito pouco, só para realmente coisas essenciais. E nas poucas vezes que eu saio, eu vejo muita gente, assim, ela entra no estabelecimento comercial de máscara. Ela sai, ela coloca a mão. Então, assim, gente, se essa máscara foi contaminada, você colocou a mão, você vai colocar a mão no rosto, você vai fazer alguma coisa, você está contaminado, né? Então, são coisas básicas que a gente não consegue ainda fazer, infelizmente. Acho que informação não está faltando, né? Acho que está faltando um pouco de consciência do papel que cada um tem. Assim como nas questões ambientais, é uma coisa que eu sempre friso. É uma ação pontual, às vezes fala assim, mas é só o meu lixo que eu não estou separando. Mas é só na minha casa. Não, não é só. É o coletivo. Eu acho que uma das contribuições grandes que essa pandemia vai trazer é que a gente sempre tem que pensar, a ação individual impacta no coletivo, né? Acho que mais que nunca isso vai ficar claro para as pessoas. A gente precisa mudar a nossa relação com o coletivo
aplicativo, pensando em cada minimação individual que a gente pode tomar. Vamos falar um pouquinho do aplicativo, né, do Cataqui, que é um aplicativo que liga as pessoas aos catadores, né, faz essa ponte aí da coleta, né, o Vanderlei, inclusive, que é catador, manda um abraço, agradece a toda a ajuda que você deu a ele e parabeniza pelo trabalho. Um abraço, Vanderlei. O Cataqui é bem fácil de usar, ele passou por uma atualização e agora, além dele fazer esse contato entre o morador e o catador ou a cooperativa, ele também vai se tornar uma ferramenta de gestão, né? Inclusive, esses dados o próprio município pode utilizar para fazer o mapeamento, para saber como que anda a coleta seletiva, principalmente dos autônomos, né? Que é mais difícil o acesso para o poder público. Então, ele é fácil de usar. Teve algumas pessoas que eu indiquei e falou para mim, mas tem que fazer um cadastro. Tem, gente, tem que fazer um cadastro porque é uma coisa séria, né? Envolve um trabalho de uma pessoa. Aí começa aquela valorização do catador, que é o cerne do PIMP Mais Carroça, que é a ONG que criou o Cataqui, é pensar na valorização do catador no Brasil. Né? Esse é o foco central deles. Então, esse ato de fazer a pessoa fazer um cadastro, levar a sério, né? Como a gente faz um cadastro numa loja. Quando a gente vai comprar numa loja, não tem que fazer o cadastro? Você não passa lá seu RG, seu CPF, seu endereço? É a mesma coisa, porque a gente está lidando com o trabalhador. Eu acho que esse é um ponto principal para a gente começar a valorização dos catadores do Brasil, né? De todo o espaço que a gente tiver. Então, é um aplicativo fácil de utilizar. Gratuito. Gratuito. Você consegue por lá, né? Ainda não vai funcionar aqui em Batatais, porque os nossos catadores, a gente tem esse agravante. A maioria deles não tem um smartphone, não tem um celular com recurso para utilizar nem o WhatsApp. Né? Então, a maioria é só ligação por telefone mesmo. Mas todos atendem, liga uma vez, não conseguiu, liga de novo, talvez ele está na rua fazendo a coleta. Né? É super fácil, pelo próprio aplicativo você já faz a ligação. Os que têm o WhatsApp, você entra em contato pelo WhatsApp. Tem a cooperativa, tem a associação também, que a pessoa pode agendar para eles buscar na casa. Então, acho que não tem desculpa assim, para não conseguir utilizar bem esse aplicativo. Ele só tem a facilitar a vida das pessoas e ajudar os nossos catadores. E é interessante destacar isso, né? Porque o aplicativo ele faz essa ponte, inclusive coloca até distância, né, de onde o catador mora para a sua casa, né, para facilitar essa questão. Mas, de novo, eu reforço, né? Olha, a gente tem lá um material, olha, eu posso levar para o catador se ele receber, melhor ainda, né? A gente tem que começar a fazer essa ponte, a fazer essa ação para auxiliar ainda nisso, né? Porque lixo que está indo para um aterro, né, que vai ser reaproveitado, né? Então a gente dá maior vida útil para esses aterros, né? Reaproveita o material que seria descartado em definitivo, ele volta para o ciclo aí e volta a ser reaproveitado, além de gerar renda para essas pessoas. Né? Então, a questão dos resíduos sólidos, assim, meu objetivo de vida agora é trabalhar com isso. Assim, como educadora ambiental, eu vou bater muito nisso. Comecei um projeto lá em 2017 e pretendo continuar muito. É porque, assim, tem dinheiro sendo enterrado, eu já comentei, né? É um recurso que poderia voltar para o próprio município que está sendo enterrado. É uma pessoa que depende daquela renda para viver, que você está ajudando, e é o benefício ambiental. Porque, além da saturação do aterro, a gente tem o problema de cada vez mais gerar produtos. A gente não tem espaço no mundo para tanta coisa que a gente consome. Né? Então, voltar esses materiais para a cadeia produtiva é a coisa mais inteligente que a gente pode fazer agora para minimizar esse impacto no nosso consumo. Né? É uma ação muito fácil, né, de fazer. E o legal do aplicativo é que ele te mostra essa questão da distância. Você pode... eu tentei ligar para o catador, não consegui, mas tem o endereço dele lá. Você pode pegar e levar. Né? A gente sai de carro para fazer tanta coisa, não é difícil. Né? E aí aproveitar o espaço para dar uma dica para as pessoas como que faz a separação. Muita gente às vezes tem dúvida. Primeiro, você não sabe se aquele material é ou não reciclável? No Google você descobre facinho. Né? Coloca lá, tal material é reciclável? Você consegue descobrir, não é difícil, hoje todo mundo tem esse acesso. Segundo, higieniza o material, porque tem muito material que se torna impróprio para reciclagem se ele for contaminado. Né? Então, por exemplo, papelão. Não pode ter gordura, não pode ter nenhum tipo de resíduo nele, que senão ele não vai poder ser reciclado. Né? E armazena num saco separado, coloca numa sacolinha, reaproveita uma sacolinha de supermercado ou um saco de lixo que seja, põe separado dos outros materiais. Né? Isso é muito importante, principalmente nessa vivência que a gente está com a pandemia de contaminação. Eu tenho relatos de catadores que falaram para mim que pegou uma DST
com uma seringa contaminada no lixo que ele foi mexer. Por que ele foi mexer naquele lixo? Porque o cidadão daquela residência não teve a capacidade de pegar o que era reciclável e colocar separado. Então tinha lá lixo do banheiro, lixo da cozinha, resto de comida. A gente sabe que a comida começa a se deteriorar, tem lá vermes, tem lá um monte de vetores, de doenças. E o catador que chega numa residência para pegar o material e ele não está separado, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a mão, ele vai se contaminar. Então, assim, é uma questão de solidariedade com o próximo. Sem né? dúvida. Por favor, né? Façam esse mínimo que é higienizar o material, separa e entrega para o catador. Natália, eu quero agradecer a presença, deixar o espaço sempre disponível, né, para a gente tratar desse tema e esperar realmente, né, que a gente aproveite esse período aí da pandemia para repensar nossos valores ambientais também. Espero realmente, né, que seja um período de renovação das pessoas, da relação das pessoas com o ambiente que a gente vive. Ambiente natural, o ambiente da cidade, o nosso quintal, né, que é o nosso primeiro ambiente ali, o mais próximo. Agradeço a oportunidade, sempre que possível voltarei para falar dessas questões que eu gosto muito, acredito muito, né, minha missão de vida. Obrigada. Bom, nós vamos a um breve intervalo e na sequência eu converso com a secretária municipal de assistência social, com a Nadia. Nós voltamos já.